Irmãos, boa noite. Eu vou pedir permissão para vocês para conversar com vocês aqui de baixo mesmo. Eu acho que a gente fica mais próximo, né? Quarta-feira é um culto menos formal, um culto, acho que por isso mais agradável até, né? A gente está muito mais perto. Então, vou pedir desculpa para vocês, mas eu vou falar daqui. Bom, a gente está vivendo uma semana que é uma semana diferente para o cristianismo, né? Para a comunidade cristã. Porque nessa semana as pessoas celebram a Páscoa. Sobre esse assunto, eu gostaria de meditar um pouco hoje. O que de fato é a Páscoa, o que a gente tem que pensar a respeito da Páscoa, mas mais do que isso, tem me angustiado muito nesses últimos dias, qual o sentido prático dessa história. Não só da Páscoa, mas da religião. A gente vem à igreja culto após culto, dia após dia, a gente olha uns para os outros, a gente se chama de irmãos. A gente vive uma vida que precisa fazer sentido como cristãos. E eu gostaria hoje de pensar um pouco a respeito da Páscoa e de como isso deve fazer sentido na nossa vida, né? Para isso eu quero convidar a vocês, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 14. E nós vamos ler dos versos 12 ao verso 26. Bom, todos encontraram? Vamos ler juntos aqui. Ora, no primeiro dia dos pães ázimos, quando imolavam a Páscoa, disseram-lhe seus discípulos: Aonde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Enviou, pois, 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem levando um cântaro de água, segui-o. E onde ele entrar, dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar: Onde está o meu aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e pronto. Aí fazei-nos os preparativos. Partindo, pois, os discípulos, foram à cidade, onde acharam tudo como ele lhes dissera e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, chegou ele com os 12. E quando estavam reclinados à mesa e comiam, disse Jesus: Em verdade vos digo que um de vós que come comigo há de trair-me. Ao que eles começaram a entristecer-se e a perguntar-lhe um após outro: Porventura sou eu? Respondeu-lhes: É um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu-lhe, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue do pacto que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da videira até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Bom, nesse relato que nós todos conhecemos, a gente vê que Jesus e os discípulos estão chegando em Jerusalém e agora eles vão para participar de uma cerimônia pré-existente. Ou seja, obviamente nós sabemos disso, mas só para lembrar, a Páscoa não é uma cerimônia, não é um ritual que foi estabelecido por Jesus nos dias de Jesus. A Páscoa era um fato, uma festa antiga, né, que o povo de Israel fazia. O povo de Israel celebrava uma festa. E nós vemos nesse relato aqui, Jesus e os discípulos se preparando para participarem da celebração da festa, da Páscoa, né? Qual era o ritual? Que festa era essa que era feita? Nós sabemos. Só para lembrar a história. O povo de Israel estava no Egito há 420 anos. Deus suscita Moisés e manda Moisés lá para o Egito. E diz: Tira o meu povo de lá. E a gente conhece bem a história, né? Moisés vai, fala com Faraó, e Deus manda pragas, e Faraó endurece o coração e não deixa o povo ir. E Deus manda 9 pragas sobre o Egito. E Faraó diz: Não vou deixar o povo ir. E aí Deus chama Moisés, esse relato está lá em Êxodo, no capítulo 12,
A gente não precisa ler, não, acho que todos nós conhecemos bem a história, né? Mas Deus chama Moisés e diz assim para Moisés: olha, vai lá e dá um recado para o povo. Vocês agora precisam se preparar, porque a última praga que eu enviarei sobre o Egito é uma praga muito severa e muito séria. Até aquele momento, muita gente havia morrido, os animais haviam morrido no campo, as plantações haviam se perdido, mas pessoas, pode ser que algumas até tivessem morrido, mas não em número significativo, né? E agora Deus fala para Moisés: olha, você diz para o povo o seguinte: eu vou matar todos os primogênitos da terra do Egito, desde o mais humilde filho de um servo, até o filho do próprio faraó que se assenta no trono dele. E Deus diz para Moisés: você vai falar para o povo fazer o seguinte processo. Vocês vão todos se vestir, vão se preparar para a viagem, porque vocês vão sair do Egito, mas vocês vão fazer o seguinte: vocês vão imolar um cordeiro, vão matar um cordeiro. Se o cordeiro for muito para que a sua família, se for uma família pequena, e o cordeiro for muito para que a sua família coma durante uma noite, reúnam 2 famílias numa casa, vocês se organizem, mas vocês vão matar o cordeiro. Agora, é fundamental fazer o seguinte: o anjo destruidor vai visitar todas as casas do Egito, e para que ele saiba onde estão os filhos de Israel, vocês vão pegar o sangue desse cordeiro e vão passar no umbral das portas. E quando o anjo destruidor passar por ali e ver o sangue no umbral da porta, ele não entrará. Mas a casa em que não houver o sangue, haverá morte. Toda casa em que não houver sangue, haverá morte. E é interessante, porque Deus dá alguns detalhes interessantes. A Bíblia diz que ele fala para Moisés assim: vocês vão comer o cordeiro, o animalzinho, durante toda a noite, para que nada dele sobre até pela manhã. Mas se sobrar alguma coisa, vocês vão queimar. Mas comam tudo. Outra coisa interessante, Deus fala assim: não saiam de casa. Outra coisa, estejam prontos, comam de pé, comam com aflição de alma. Estejam prontos para sair, para ir embora do Egito. Tudo bem, Deus dá uma série de ordens para aquele povo, e o povo vai lá, faz os preparativos naquele dia marcado por Deus, se organizam, pintam o umbral das portas, e a gente sabe que aconteceu exatamente como Deus falou. O anjo destruidor passou pelo Egito. E quando ele passou pelo Egito, é difícil assim imaginar aquela situação. Porque hoje, quando nós temos um querido nosso morto, é um momento muito duro. É muita angústia, muito sofrimento. Eu às vezes nos meus caminhos passo ali do lado da funerária Ângelo Cunha, e quando eu passo e tem as pessoas reunidas ali, eu estou com a Patrícia, eu sempre digo para ela: nossa, que triste. E é muito triste. Alguém perdeu a vida. Mas agora pensa, qual foi a situação daquele povo no Egito? Não havia uma casa em que não houvesse um morto, a não ser no arraial dos filhos de Israel, porque ali eles tinham marcado as portas com o sangue do cordeiro. Mas vocês já imaginaram como deve ter sido duro aquilo? Porque hoje, quando um dos nossos queridos descansa, aquele que não era tão próximo, que não estava tão próximo, que é seu amigo, ele serve de consolo para você. Ele vem, te dá um abraço e fica ali com você e sofre com você a sua dor. Mas pensa a dureza que foi isso no Egito, porque não havia alguém disponível para ser solidário na dor do outro, porque cada um tinha a sua própria dor. Deve ter sido terrível aquilo, né? Mas, então, o que acontece? Todo aquele processual acontece, o pessoal marca as portas, e o anjo destruidor, de fato, não passa na casa dos filhos de Israel. E eles, naquela madrugada, no final daquela madrugada, são expulsos do Egito, porque o povo não suportava mais. O que eu quero tirar dessa história? Eu quero que a gente pense o seguinte: Jesus vai para a Páscoa com os discípulos dele, exatamente tendo em mente aquela história do Egito. E Deus fala para Moisés lá no Egito, ele fala assim: olha, Moisés, quando os filhos de vocês perguntarem para vocês por que é que vocês fazem ano após ano essa Páscoa, o que é que vocês vão responder para eles? Vocês vão dizer para eles assim: porque o Senhor nos tirou com mão poderosa do Egito, e
Deus preservou os filhos de Israel porque eles tinham marcado as suas casas com o sangue. E Jesus vai com os discípulos para o cenáculo que ele tinha pedido para realizar exatamente essa cerimônia, se lembrar de como o povo de Israel havia sido liberto no Egito. De fato, os discípulos vão para lá com esse pensamento, mas Jesus vai com uma visão um pouco diferente. E observem que Jesus usa os mesmos símbolos, os mesmos materiais, por assim dizer, né? Porque lá no Egito, Deus fala para o povo de Israel: vocês vão comer a carne do cordeiro até o fim. E diz: vocês vão usar o sangue para marcar as portas. E Jesus agora vem para os discípulos e fala: tudo bem, esse aqui, ó, que é o pão, esse pão é a minha carne, é o meu corpo que está sendo dado por vocês. E os discípulos estavam compreendendo aquilo mais ou menos, porque eles não tinham clareza de como Jesus morreria, de como seria, apesar de Jesus vir falando para eles constantemente, só caiu a ficha deles depois da ressurreição de Jesus, né? E eles estavam compreendendo aquilo mais ou menos, mas Jesus fala do pão e fala do sangue, fala do vinho. Ó, esse vinho aqui é o meu sangue que é dado por vocês. Ele, na verdade, Jesus, tinha consciência plena de que aquela Páscoa que Deus instituiu para o povo de Israel apontava para ele. Algumas pessoas tiveram essa sacada, caiu a ficha. Tanto que João Batista, quando vê Jesus vindo na direção dele, ele é o primeiro na história da humanidade a falar assim: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, Deus mostra para ele, o Espírito Santo revela para ele, e ele compreende na hora que Jesus vem na direção dele, que aquele era o Cordeiro para o qual a Páscoa apontava. Era daquele homem que o sangue viria para ser colocado na porta, para que as pessoas pudessem ser salvas da destruição. E João Batista compreende isso. E agora, naquele momento, Jesus vive aquela Páscoa com os discípulos, Jesus é morto. E nós temos ouvido isso a vida inteira na igreja, a gente tem estudado isso. E eu fico me perguntando, para que adiantou aquilo? Qual que foi o significado da morte de Jesus? Nós vamos comemorar a Páscoa agora, o mundo cristão inteiro vai celebrar a Páscoa. E o mundo cristão inteiro celebra a Páscoa já pensando em uma forma nova, que é exatamente o fato da morte e da ressurreição de Jesus. Mas qual o significado disso na minha vida? Porque uma coisa é a gente, como cristão, acreditar nisso, viver falando que acredita, e, no final, qual é o sentido que isso faz para mim? Que diferença que isso faz na minha vida? E eu queria hoje, era só que a gente pensasse um pouquinho sobre isso. Conversando com esse pessoal que eu citei, que a gente estudou a Bíblia, eu fiquei assim impressionado, porque aquele missionário, que é um americano que está no Brasil há 25 anos, e ele é o fundador de uma igreja aqui no Brasil, na verdade, ele veio para o Brasil para trazer uma igreja. Esse homem falou para mim uma frase que ficou martelando a minha cabeça por alguns dias. Até hoje eu me pego pensando na frase dele. Ele disse assim para mim: eu quero viver em intimidade com Deus. E disse mais, ele disse assim: eu quero viver uma vida de obediência a Deus. Quando Jesus lá na Páscoa fala com os discípulos, se a gente prestar atenção, ele usa uma expressão muito interessante, quando ele diz do sangue. No verso 24, ele diz assim, ó: isto é o meu sangue, o sangue do pacto, que por muitos é derramado. O sangue da aliança, pacto, aliança, acordo, concerto. Jesus derramou o sangue para estabelecer um concerto conosco, um novo pacto, uma nova aliança. Por que um novo pacto? Porque para o povo de Israel, que esteve no Egito, que saiu do Egito, Deus tinha feito uma promessa. Então, o primeiro pacto era uma promessa. Mas quando Jesus vem e entrega a própria vida na cruz, agora tem um novo pacto. Agora o pacto não é mais por algo que tinha sido prometido, é pelo sangue que de fato tinha sido derramado. E Jesus estabelece um novo pacto conosco quando ele morre. Mas esse pacto que ele estabelece conosco tem que fazer diferença na minha vida. Porque se ele fizer diferença só na vida do índio ou só na vida do Edmauro, para mim, eu vou viver a vida inteira buscando como cristão, vindo à igreja, mas se aquele pacto não existir no meu coração,
não vai ter significado nenhum para mim. E é interessante, aquele missionário pediu para eu ler um texto, a gente falando sobre sábado, que eu quero compartilhar com vocês, porque é exatamente o que eu gostaria de tirar como lição nessa nossa meditação de hoje. Eu quero convidá-los a abrirem a Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo 31, e quero ler a partir do verso 31. A tradução da minha Bíblia diz assim, ó: Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que farei um pacto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Um pacto novo. Não conforme o pacto que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Este meu pacto que eles invalidaram, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinarão mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Pois lhes perdoarei a sua iniquidade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Percebem que Deus está falando aqui um novo pacto. Não o pacto que eu fiz quando eu tirei o povo de Israel do Egito, mas é um novo pacto. E em que é que está estabelecido esse novo pacto? Deus diz assim: eu escreverei no seu coração a minha lei. Percebem qual é o novo pacto que Deus quer fazer conosco? Ué, Jander, tudo bem, mas e o sangue de Jesus? Onde é que entra nessa história? A gente tem que se lembrar que os filhos de Israel só foram salvos da morte, da destruição, porque eles colocaram o sangue no umbral da porta. Mas a gente tem que pensar o seguinte: eles ficaram dentro da casa, ou seja, eles permaneceram sob a influência daquele sangue. Porque Deus diz claramente para os filhos de Israel: se vocês colocarem o sangue na porta e na hora em que o anjo passar, vocês estiverem fora da casa, vocês serão destruídos. Ou seja, é necessário que o sangue de Jesus esteja, de fato, cobrindo a nossa vida. Mas nós temos que estar debaixo da influência desse sangue. Senão, não faz significado, não tem significado. Se o sangue de Jesus foi derramado por mim e eu não aceito esse sangue no meu coração, não faz diferença. Eu tenho pensado esses dias, mas então, Senhor, como é que eu coloco isso na prática na minha vida? E eu tenho lutado com Deus todo dia, de manhã, quando eu levanto, eu tenho tentado estudar a minha Bíblia pela manhã. A gente chega no final do dia, leio alguma coisa também, estudo um pouquinho também, mas de manhã parece que a mente da gente está mais pronta para receber, né? Então eu tenho lutado com Deus, porque muitas vezes eu acordo de manhã e eu tenho 1000 desculpas para não ler, 1000 desculpas para não estudar, para não orar, né? A gente encontra justificativa para tudo. E eu tenho lutado com Deus nisso, eu tenho pedido assim: Senhor, coloca no meu coração vontade, porque eu não quero. E muitas vezes eu pego a minha Bíblia e falo assim: o senhor sabe que eu agora não estou com vontade, mas eu vou abrir. E eu quero pedir que o seu Espírito invada o meu coração e fale para mim, apesar da minha falta de vontade. Porque, irmãos, é só assim que fará sentido. É só assim que o sangue de Jesus consegue salvar a minha vida. Porque não existe vida longe de Jesus. A gente estudou isso na lição de escola sabatina de sábado, né? Achei muito interessante, porque a gente fica se perguntando, eu fico me perguntando às vezes, por que Adão e Eva morreram? Por que eles tinham que morrer com o pecado? É porque, por um motivo simples, o pecado nos afasta de Deus. E em Deus está a vida. Em Jesus está a vida. Sem Jesus não há vida. Se o pecado me afasta de Jesus, é por isso que eu morro. Então qual é o segredo? É nós não nos afastarmos de Jesus. E se nós não nos afastarmos de Jesus, Deus prometeu que fará um novo pacto conosco. E escreverá a sua lei no nosso coração. Então, eu entendo a sua preocupação no seu pedido. Mas a solução é simples. Não espere grandes mudanças. Deus não vai tirar de você quem é você.
Ele só vai transformar você a cada dia. Mas eu tenho lutado com Deus porque eu vejo a transformação acontecendo na minha vida. Em alguns momentos eu me transformo mais, em outros momentos eu regrido. Eu deixo de me transformar de novo, eu volto a ser quem eu era, o velho homem começa a falar de novo. Mas qual é o segredo? Como é que a gente consegue? Exatamente. Abrir o coração para Deus e não nos esquecermos da palavra de Deus. Tem um texto da Bíblia que tem me trazido motivo de muita reflexão nesses últimos dias, que é aquele texto que diz assim, que pela contemplação nós seremos transformados. Então, qual é o segredo para que Deus transforme a minha vida? Contemplar. O quê? Contemplar Jesus. Se eu olho para Jesus e fico olhando para Ele o tempo todo, eu vou sendo transformado à imagem dEle. Agora, como é que eu fico olhando para Jesus o tempo todo? A cada dia. O de ontem não serve para hoje. Cada dia de manhã, no começo do dia, no final do dia, no meio do dia, a gente tem que contemplar Jesus. Então a minha oração tem sido com Deus, quando eu brigo com Ele: Senhor, eu preciso ver a sua face. E só existe um jeito de ver a face de Deus nesse mundo. É saber tudo o que Jesus fez por nós, porque Ele era a própria encarnação de Deus no mundo. Ele era Deus andando entre nós. E onde é que eu sei, onde é que eu ouço a respeito do que Ele falou, de como Ele viveu? Na palavra dEle. Então como é que eu vou contemplar Jesus? Andando com Ele cada dia. E aí, quando eu acordar de manhã e falar: Senhor, eu não quero, mas eu vou abrir a sua palavra, me mostra a sua face, Senhor. E a cada dia que Jesus mostra a face dele para você, e quando você vai a ele, ele se mostra para você, porque ele diz assim: aquele que vem a mim, de modo algum eu lançarei fora. Então, se eu vou a Jesus, certamente ele vai se revelar para mim. Se a cada dia ele me mostra a face dele, cada dia eu vou me transformando à semelhança de Jesus. E a cada vez que eu me transformo mais à semelhança de Jesus, então o sangue no umbral da porta passa a fazer diferença na minha vida. O que eu queria repartir com vocês hoje era isso, e que a gente fosse embora para casa pensando exatamente isso: Senhor, como é que eu tenho que viver para que o Senhor me transforme? Eu tenho orado e quero pedir que a gente ore, que essa seja a nossa oração: Senhor, escreve a sua lei no nosso coração. Apaga os nossos pecados, como o Senhor disse que faria, e que a gente te contemple cada dia, Senhor, para que o Senhor transforme a face de cada um de nós na sua semelhança. Porque assim, se Deus transforma a mim, transforma você, Ele vai transformar essa igreja. E essa igreja vai fazer o papel que ela tem que desempenhar nesse final dos tempos. Deus nos separou para que nós possamos dar o sonido certo na trombeta. Então, que Deus nos abençoe, para que nós possamos ser transformados ao contemplarmos Jesus a cada dia, para que a Páscoa, que é o sangue do Senhor, faça sentido na nossa vida e transforme as pessoas que estão à nossa volta. Que Deus nos abençoe. Para encerrarmos o nosso culto com o hino Em Paz Eu Vou. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Em paz estou com meu Jesus. Em paz eu vou
ouvi a voz de Deus, em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa, em paz estou. Em paz